Olá, meu nome é Arthur, eu sou atualmente pastor de uma igreja batista na cidade de Tabuleiro, uma cidade bem pequena no interior de Minas Gerais. Também participei, uma época da minha vida da ABU, enquanto eu me formava em Ciências Sociais na cidade de Juiz de Fora. Foi um período de muito crescimento para mim, de muita edificação na minha vida espiritual, um momento muito feliz da minha vida. E espero que também esteja sendo para vocês esse momento. Apesar da pandemia, eu acredito que isso afetou bastante, mas que Deus possa abençoar e edificar a vida de vocês na obra do Senhor. Estou aqui para compartilhar com vocês o texto de Atos capítulo 13, versículos do 13 ao 52. Eu não vou estar lendo o texto, mas queria convidar você a estar orando comigo nesse momento. Pai Santo, nós agradecemos pela sua palavra, agradecemos pelo privilégio de estudá-la, agradecemos ao Pai por podermos, ó Deus, tê-la como guia para nossas vidas, ó Pai, e que nesse momento o Teu Espírito Santo nos oriente, que o Teu Espírito Santo, Deus, nos conduza, que Ele abra o nosso entendimento e abra também o nosso coração para recebermos do Senhor a palavra que vem de Ti, Pai, e que ela nos santifique, que ela nos edifique, que ela nos console. No nome santo de Jesus. Amém. Então, meus amigos, o texto de Atos, capítulo 13, ele é um texto que vai falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Ele chega junto de Barnabé, seu companheiro de viagem, à cidade de Antioquia da Pisídia. É uma cidade que atualmente está localizada na Turquia. Ela ficava na fronteira mesmo entre a província de Frígia e Pisídia, inclusive já havia uma Antioquia de Frígia, e aí por conta disso eles colocaram o nome da Pisídia. Mas era uma cidade relevante porque era uma cidade que era romana, ou seja, ela era fora de Roma, mas a lei dela era prioritariamente uma lei romana. Ela poderia até ter leis locais, mas a lei prioritária, majoritária ali, era a lei romana e era um solo romano. Então era uma cidade um tanto importante, assim como Filipos, por exemplo, que é uma das outras cidades romanas fora de Roma, que Paulo também fez o seu trabalho. Então, é uma cidade que é estratégica para o trabalho de Paulo. Ele vai ali e ele entra na sinagoga junto com Barnabé e eles têm então a oportunidade de falarem. Geralmente no final das reuniões da sinagoga, alguém poderia dar alguma palavra para além dos dirigentes. Então eles veem Paulo ali, provavelmente eles veem que eles são de pessoas que não são ali da cidade, que são estrangeiros, e Paulo então tem essa oportunidade e ele fala, toma a dianteira e fala. E é muito interessante porque o sermão de Paulo ele é um sermão que vai ter um fio condutor, um objetivo, na verdade. O objetivo de Paulo é ligar a história de Israel, ligar as escrituras, tudo aquilo que é falado nas escrituras, tanto da história do povo de Israel como das promessas feitas ao povo de Israel. Ele quer ligar tudo isso à pessoa de Jesus. Por quê? Porque a pessoa de Jesus não era uma pessoa vista como nós vemos. Literalmente os judeus, muitos deles, até mesmo estavam talvez lá em Jerusalém naquela Páscoa, que foi a Páscoa em que Jesus veio a ser condenado e morto e ressuscitou. Mas eles sabiam daquilo que esse Jesus tinha causado, mas muitos não conseguiam relacionar Jesus como o Messias. Sabiam que talvez ele até mesmo tivesse reivindicado isso, mas não tinham juntado os pontos. Eles não tinham raciocinado que esse Jesus era, até por conta também dos boatos que os judeus espalharam. Os judeus fizeram muita campanha, muita fake news contra a figura de Jesus. Então, provavelmente, a figura de Jesus era uma figura muito estigmatizada, talvez até com informações errôneas sobre quem ele era. Então, Paulo ele quer ligar esse imaginário que as pessoas, esse conhecimento desse Jesus que as pessoas tinham, a um Jesus, que é o Messias, que é uma figura que era esperada, guardada e prometida para o povo de Israel. Então, esse é o desafio aqui de Paulo. Ele vai falar, então, para pessoas que tinham uma familiaridade com a Bíblia, pessoas que já tinham uma revelação divina. E eu particularmente acho que isso é algo muito bom para nós. De certa forma, tem alguns aspectos aqui que são muito, muito úteis para nós, para nos orientar. Por quê? Porque eu acho que no Brasil, no nosso país, nós temos uma realidade não igual, mas em alguns aspectos muito parecida. Nós temos um imaginário no Brasil religioso muito forte.
em que a pessoa de Jesus é muito conhecida, né? Mas talvez a figura de Jesus no imaginário ela também esteja borrada com muitas fake news, né? Talvez ela ainda esteja muito estigmatizada e as pessoas não conheçam esse Jesus que é um Jesus que ele é parte de uma história que Paulo vai contar aqui, de a história de um plano de Deus, né? Então, eu acho que esse é um desafio, né? Ligar a pessoa de Jesus a tudo aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, né? Ela nos conta, né? As pessoas têm muita dificuldade de ligar, por exemplo, Jesus com o Antigo Testamento, com tudo aquilo que foi falado lá atrás. Então esse é um desafio para a igreja hoje, né? E principalmente pregar para um país de cristãos, né? A gente tem 80% da população brasileira é cristã, entre católicos e evangélicos. E isso, né, faz com que a gente pense, poxa, mas será que esses 80% realmente conhecem esse Jesus? Né? Ou será que eles talvez precisem se converter? Será que a gente precisa pregar para cristãos? Cristãos precisam se tornarem realmente cristãos, né? Será que nós não temos aí uma religiosidade nominal, mas uma espiritualidade, né, que não é genuína, que é adulterada, né, que é falsa, que realmente não tem um compromisso genuíno com Cristo Jesus? Esse é um desafio que talvez nós tenhamos no nosso país, né? Então eu acredito que esse texto, né, a ação de Paulo aqui, ela seja um exemplo, um excelente exemplo para nós, né? E eu queria salientar 4 pontos desse testemunho de Paulo, nessa mensagem de Paulo para aqueles judeus, né? O primeiro deles é que Paulo ele vai contar a história de Israel, que na verdade Paulo vai mostrar que não é a história de Israel, é a história daquilo que Deus fez, daquilo que Deus agiu na humanidade. E que Deus ele escolhe o povo de Israel, e ele coloca esse povo como um povo favorecido por ele, e com isso, através desse povo, Deus vai agindo, né? Deus vai atuando na história, né? Isso nos mostra 2 coisas importantes. A primeira delas é que Deus ele é o centro, né, de todas as coisas. Não era Israel a figura de maior importância. Israel não era o protagonista. É Deus quem age, né? A gente vê que Paulo fala que Deus escolhe Israel, Deus liberta Israel, Deus dá terra a Israel, Deus dá governantes a Israel, Deus dá Davi, que é uma figura importante para Israel, Deus faz promessas a Israel. Ou seja, a figura importante aqui é Deus e não Israel, né? É uma história, a história de Israel não é a história de Israel por si só, é a história de Deus, né? Por quê? Porque se Deus não tivesse escolhido Israel, a história de Israel não teria importância nenhuma, né? Mas porque Deus escolheu esse povo, ele tornou esse povo especial, porque Deus quem é o centro de todas as coisas, né? Deus é o centro da história. E eu acho que isso é um desafio para nós hoje, porque Deus foi deixado de lado, né? Deus ele foi esquecido, né? Nietzsche fala, né, Deus está morto, mas eu acho que Deus foi muito mais esquecido, né, do que morto em si. A gente vê filmes, a gente vê séries, a gente vê as pessoas falando, né, nos programas de televisão, nos programas, né, da internet, nas mídias sociais. As pessoas literalmente vivem como se Deus não existisse, né? Elas vivem realmente como se Deus não intervisse no mundo, na história. Elas vivem, né, tanto para desespero quanto para permissividade, para perversidade. As pessoas vivem como se Deus ele fosse uma carta fora do baralho. E nós somos testemunhas de Deus, e muito mais do que de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer. Como povo de Deus, a gente precisa colocar Deus no centro. Nós não somos testemunhas da igreja, nós não somos testemunhas do cristianismo, nós não somos testemunhas das instituições cristãs, nós não somos testemunhas, né, de nada que seja humano, mas nós somos testemunhas do próprio Deus, daquilo que Deus faz, né? Às vezes até podem ser ações um tanto controversas de Deus, mas Deus está no controle da história, Ele está agindo, Ele fez e faz muita coisa, né? Então a gente precisa colocar Deus no centro. Deus deve ser o centro do nosso testemunho, né? O nosso testemunho aponta para Deus, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus vai fazer, né?
E um segundo ponto é quando Paulo ele vai chegar na figura de Jesus, né? E por quê? Paulo ele vai chegar na figura de Jesus através de Davi. Ele vai falar, né? Olha, Deus deu Davi um homem segundo o seu coração para ser o rei do povo. Davi ele é o ponto alto, ele é o ápice da história de Israel, porque foi um momento em que tornou-se realmente um reino, o reino de Israel, né? Apesar de haver sim uma separação, né? Uma animosidade entre as tribos do norte e as tribos do sul, Davi ele conseguiu se sobrepor a isso, né? Ele conseguiu realmente unir o povo, mesmo com todos os problemas, ele conseguiu unir e criar uma nação, né? Então, nesse sentido, Davi ele foi o ponto de maior glória do povo de Israel, foi um ponto de muitas vitórias, foi um ponto, né, de uma grande efervescência cultural ali, e que Israel foi a maior potência ali da região do Crescente Fértil. Então, Davi, né, ele é essa figura mítica, a gente poderia dizer, não no sentido de mentirosa ou de fantasiosa, mas mítico no sentido de algo que dá sentido, né, algo que é uma narrativa que dá sentido à existência, que dá sentido à forma como nós vivemos, né? Então, Davi ele era esse símbolo daquilo que era Israel, daquilo que Israel deveria ser, daquilo que Israel seria como um povo e que Deus tornaria o povo novamente, né? Esse reino, né, tão prestigiado que foi o reino de Davi. Então é por isso que Paulo ele chega em Davi e fala, olha, foram feitas promessas em Davi, foram feitas promessas para o povo de Israel no momento ali do reinado de Davi. E é nesse clímax do povo de Israel que Paulo ele vai colocar o clímax de Deus, né? O clímax da ação de Deus, que é a figura de Jesus Cristo, né? Então ele vai colocar Cristo, né, como o clímax da história. Então Jesus ele é o clímax dessa história, ele é o clímax da ação de Deus, ele é o ponto alto daquilo que Deus poderia fazer. Inclusive, Jesus é o clímax da própria história de Israel. E ele vai usar de duas coisas para falar isso. Primeiro, o testemunho de João Batista e segundo, né, aquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre aquilo que aconteceu com Jesus, que era Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Isso é interessante porque Jesus ele era uma figura, como eu disse, né, que talvez não era tão bem conhecida por aquelas pessoas. E aí Paulo ele pega a figura de João Batista, que era alguém muito bem reconhecido, era uma pessoa de grande relevância entre os judeus. Os judeus haviam reconhecido João como um profeta, né? Até mesmo os líderes, até mesmo Herodes, que era um governante extremamente perverso, ele sentiu quando ele teve que matar João. João ele era um profeta, não é à toa que João fala, né? Importa que eu diminua e que ele cresça. Exatamente porque João tinha consciência de que a figura dele era maior em relevância em Israel do que a figura de Jesus, né? João ele foi uma pessoa muito importante, né? Ele foi um profeta como Jeremias, como Elias, né? Então, Paulo ele sabe disso, ele pega a relevância de João e fala, olha, João falou primeiro, arrependa-se, povo de Israel, ou seja, tem alguma coisa errada com o povo de Israel, né? O povo de Israel precisa se converter, precisa se lembrar que Deus é o centro da sua história e não Israel, né? E segundo, ele não era o Cristo, viria alguém maior do que ele, alguém que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias, ou seja, alguém muito superior a um profeta. Então, Paulo usa desse testemunho relevante de João para, né, testemunhar Cristo, para poder colocar como Cristo como Messias realmente. E aí ele pega, né, a partir disso, ele pega então todo aquele conhecimento que aquelas pessoas tinham, que era um conhecimento baseado nas Escrituras, baseado no Antigo Testamento. Ele fala, olha, Jesus é o cumprimento de tudo que vocês conhecem. Jesus é o cumprimento de todas as profecias que vocês leem todos os finais de semana, todos os sábados, né? Jesus, ele está nos Salmos, ele está nos profetas, Jesus está na lei. E aí ele vai mostrando, ele mostra isso em 3 pontos, que a partir de 3 textos, na verdade, que ele vai mostrar, né? Olha, no versículo 29, ele vai
falar que, olha, a condenação de Jesus, a morte de Jesus, né, foi cumprimento das Escrituras. Né? Segundo, Jesus ele tem filiação divina. O Salmo 2 fala, você é meu filho, hoje te gerei. Ou seja, era alguém gerado por Deus, alguém que era filho de Deus, que era filiado com Deus. Né? E aí é obviamente, talvez aqui fique subtendido o nascimento virginal de Jesus, a gravidez virginal de Maria, né? E o nascimento aí, pelo Espírito Santo de Jesus. E o versículo 33, né? O 34, na verdade, e o 35 vão ligar a morte à ressurreição, né? Vão defender a ressurreição como algo que foi o cumprimento da promessa de Deus. E aí ele vai pegar no versículo 34, texto de Isaías 55:3, que vai falar, eu vou cumprir em favor de vocês as promessas que eu fiz a Davi. As promessas lá de 2 Samuel, capítulo 7, se eu não me engano, quando Deus vai prometer, né, que o reinado de Davi ele continuaria para sempre. Então, Paulo fala, olha, lembra das promessas feitas a Davi? Elas se cumprem na ressurreição de Jesus. Porque isso que significa que ele vai reinar eternamente. Porque ele não morreu. E aí ele vai pegar o Salmo 16:10 que vai falar, olha, eu não permitirei que o meu santo veja corrupção. E aí ele fala, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E isso foi testemunhado por muitas pessoas. Né? E por que essa ideia de corrupção? Né? A corrupção está muito ligada à morte. Por quê? Porque engloba tudo. Engloba o pecado gera a morte. Né? E é o abismo, né? O Sheol, é estar longe de Deus, né? É estar num profundo abismo, num lugar de escuridão. Né? Então, Paulo está mostrando, olha, Jesus ele não ficou nesse abismo, nessa escuridão, ele não ficou na morte, ele não ficou porque ele não tinha pecado. Então ele não viu a corrupção. Apesar de ter morrido, ele não viu a corrupção. E isso já estava nas Escrituras. E isso aconteceu em Jesus. Logo, Jesus é o cumprimento daquilo que, tanto que João falou, tanto do que Deus falou na sua palavra através dos profetas. Então Paulo ele se utiliza do testemunho de pessoas relevantes na figura de João e da palavra de Deus. Né? E isso eu acho que também é algo que a gente deve aprender. Deus sempre vai levantar pessoas que são exemplo de vida, pessoas que são testemunhos vivos, né, de Deus e que elas apontam para Deus, elas apontam para Cristo, elas apontam, né, para aquilo que Deus fez na história, para o ápice, né, o clímax de Deus, que é Jesus Cristo. Né? E quando eu falo isso, pessoas relevantes, não estou falando de pessoas famosas, estou falando de pessoas que são pessoas com credibilidade aonde elas vivem. Né? E a gente sempre lembra de pessoas que são referências espirituais para nós e que a gente pode apontá-las, né, como alguém que aponta para a figura de Cristo. Alguém que aponta para aquilo que Deus está fazendo. Porque aquela pessoa é alguém relevante, né, ali onde nós estamos. E o nosso testemunho deve, né, englobar isso. E também, é óbvio, ele deve englobar a palavra de Deus. A gente sempre deve mostrar, né, ter essa clareza de que aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que está lá no Antigo Testamento, todas as profecias, todas as ações de Deus, elas apontam para a figura de Cristo. E se elas apontam para a figura de Cristo, a gente não está falando de uma história de contingências, né? Uma história de acasos, uma história de sucessão de fatos simplesmente. Nós estamos falando de um projeto, de um plano, de uma trama na qual Deus ele conduz tudo para a pessoa de Jesus Cristo. Isso é importante. A história ela é fruto, né? Toda essa história que culmina em Cristo é fruto de um plano, de um projeto de Deus para nós. Né? E isso é importante. As pessoas precisam conhecer esse Deus que projetou tudo para a redenção da humanidade. Esse plano da redenção é importante. Né? E com isso, toda a palavra de Deus ela ganha sentido. Ela não se torna apenas um livro de regras, um livro antigo. Não. Olha, é uma história que tem um objetivo e o ponto alto é Jesus. Se Deus é o centro, Cristo é o ápice, é o ponto máximo dessa história. Né? E aí, depois disso, Paulo então ele vai dar uma advertência. Paulo então ele vai falar com aqueles ouvintes, olha, prestem atenção, tomem cuidado, né, para que vocês não façam como os judeus fizeram e simplesmente não entendam, né, não conheçam Jesus e não entendam e acabam ignorando aquilo que Deus está fazendo.
né? E isso é interessante porque Paulo ele faz essa advertência a partir da palavra de Deus, a partir de um texto das Escrituras, né? A gente vai percebendo que a palavra de Deus aqui ela é o fundamento de Paulo. Ela é o fundamento para Paulo mostrar a história da ação de Deus. Ela é o fundamento para mostrar que Jesus é o ponto alto, né, dessa história. Ela é o fundamento para Paulo advertir, né, aqueles irmãos. E ela também é o fundamento, né, para depois direcionar as ações de Paulo e Barnabé, que é o que a gente vai ver depois. Mas Paulo, então, ele se fundamenta na palavra de Deus para advertir aos judeus e fala, olha, tomem cuidado para não ignorarem. Esse é um perigo que a gente está vulnerável. A igreja de Deus ela está vulnerável a esse perigo, de ignorar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele tem feito. Nós podemos nos tornar insensíveis à palavra de Deus. Eu acho que o que Paulo está fazendo olha, a palavra de Deus foi exposta para vocês e vocês precisam tomar uma decisão perante ela. A palavra de Deus ela sempre nos confronta a reagirmos de alguma forma. E a gente pode ignorar ou a gente pode se comprometer, né? E é isso que Paulo está colocando. Olha, vocês ouvem todos os sábados a palavra de Deus. Mas chegou a hora, e passou da hora na verdade, de que vocês precisam tomar uma decisão perante aquilo que Deus está fazendo. Senão, vocês vão simplesmente estar ignorando aquilo que Deus está fazendo na história, né? A gente precisa aprender a ler a Bíblia de forma de que ela sempre nos confronte. A gente não estuda a Bíblia para ter conhecimento. A gente não estuda a Bíblia para ser biblista, né? Para poder ganhar diploma. A gente estuda a Bíblia para ver aquilo que Deus está fazendo e para que o caráter de Deus na Bíblia, que é contado através daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é, daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele prometeu, tudo isso mostra o caráter de Deus, esse caráter santo. E esse caráter santo ele precisa nos confrontar, ele precisa nos transformar, ele precisa causar, né, uma fagulha de inquietação, de incômodo, né, porque o nosso estado de pecado, né, ele é um estado que não pode se tornar cômodo, ele não é um estado que pode se tornar tranquilo, né, e é por isso que a palavra de Deus ela nos santifica, porque ela nos lembra, né, de que nós precisamos tomar uma decisão diante daquilo que Deus tem feito, diante daquilo que Deus é. Né? E a palavra de Deus ela precisa ser sempre lida e ouvida, entendida com essa ideia. Eu preciso tomar uma decisão. Ela sempre vai me confrontar em algum ponto, em algum momento, em algo. Ela vai me consolar, mas é um consolo que me transforma. Não é um consolo que simplesmente me deixa do jeito que eu estava antes. Isso é importante. A gente pode cair no perigo do povo de Israel, porque o povo de Israel ele tornou, né, a religião, né, em torno de Deus, da figura de Deus, tornou uma religião que era um patrimônio cultural. Então foi muito importante a religião judaica para o povo de Israel, porque foi aquilo que permitiu que o povo resistisse a uma dominação cultural. Apesar da dominação política, o povo de Israel ele nunca foi dominado, a gente poderia dizer, culturalmente. Eles mantiveram as tradições e criaram uma tradição própria. Entretanto, esse patrimônio cultural, ele também construiu uma insensibilidade com a palavra de Deus. Então o povo ouvia a palavra, mas não entendia, não era tocado, não era arranhado por essa palavra. E isso é algo que nós estamos vulneráveis e que nós precisamos tomar cuidado. O nosso testemunho, ele sempre precisa lembrar as pessoas de que elas precisam tomar uma decisão diante de Jesus. Elas precisam, né, ser confrontadas com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é primariamente, né, para apontarmos o dedo para os outros, para, né, brincarmos de porteiro no céu, de quem vai subir, quem não vai subir para o céu. Não, ela primeiramente, quando nós lemos, quando nós conhecemos ela, é para que ela nos confronte. Né? E por fim, a gente tem, né, Paulo, ele vai se deparar com uma reação positiva, primeiramente. Então, alguns judeus vão gostar daquilo que ouvem, vão querer ouvir mais,
mas chega um ponto em que as pessoas, né, principalmente os judeus, os líderes judeus, veem que eles vão perder a clientela, né, e aí eles ficam com inveja, né, novamente aí a gente vê como que o povo judeu, eles tornou realmente insensível ao que Deus estava fazendo, então o povo ficou invejoso e levantou uma resistência aí contra Paulo, inclusive uma perseguição. Então, Paulo, diante disso, ele e Barnabé tomam uma decisão, né, que era de seguir para os gentios. Né? E o mais interessante, essa decisão foi tomada de acordo com a palavra de Deus. Né? Isso é importante para nós no seguinte: a palavra de Deus dela deve ser o fundamento do nosso ministério, da nossa vocação, das decisões que nós vamos tomar. Talvez a Bíblia não tenha uma descrição minuciosa de algumas coisas que a gente precisa fazer. Talvez ela não vai dizer qual curso você vai precisar cursar, ou em que você vai precisar trabalhar, com quem você vai casar, mas ela tem princípios que nos mostram como tomar essas decisões. Né? E até mesmo decisões mínimas, bobas, triviais do dia a dia. Nós precisamos, né, entender que nossa vida como um todo ela é um ministério, né? Porque se nós somos testemunhas, nós testemunhamos 24 horas por dia, e não apenas quando nós estamos fazendo trabalho espiritual, trabalho religioso, né? Trabalho na igreja. Então, 24 horas por dia nós estamos testemunhando, e tudo que nós fazemos precisa estar fundamentado na palavra de Deus, precisa estar orientado pela palavra de Deus. É óbvio que quando eu digo que fundamentado pela palavra de Deus, eu não digo que a gente não deva tomar informações de outros lugares, né? Mas a palavra de Deus tem os princípios norteadores. A palavra de Deus tem aquilo que vai nos orientar para onde nós devemos ir. E Paulo fala, olha, eu preguei para os judeus, fiz o que tinha que fazer, mas agora a palavra de Deus me orienta a ir para os gentios, né? Ele vai tomar aqui esse texto, né, que ele fala, eu coloquei como luz dos gentios, a fim de que você seja salvação até os confins da terra, que é um texto de Isaías 42 e tanto também de Isaías 49. Então ele toma isso e fala, olha, é tempo da gente ir, mas ele fundamenta isso na palavra de Deus. E essa foi uma decisão tão fundamentada na palavra de Deus que ela se tornou a estratégia de Paulo e de Barnabé nas suas viagens, né? E depois Paulo também nas outras viagens com outros companheiros. Era ir na sinagoga e para os gentios. Ir na sinagoga e para os gentios. Primeiro judeus, depois gentios. Então Paulo vê que isso é uma orientação do Espírito Santo para a vida deles, né? Baseada na palavra de Deus, baseada naquilo que Deus disse. Então ele conduz, né, a sua vida para o seu ministério, né? A palavra de Deus é aquilo que guia o seu ministério. Então a gente vê três coisas aqui que eu acho que são importantes. A primeira é que Deus é o centro. Deus é o centro da história. Deus é o centro de um projeto, né, arquitetado por Ele. Cristo, Ele é o clímax, Ele é o topo, é o ponto mais alto da história, Ele é o ponto mais alto do que Deus fez e vai fazer. Ele é o ponto mais alto, né, de tudo aquilo que nós podemos alcançar, de ter. Cristo, Ele é o ponto mais alto da nossa história, né? Assim como Ele foi o ponto alto da história do povo de Deus, Ele é o ponto alto, né, da vida de cada um. E, por fim, né, a Bíblia é o fundamento. Deus é o centro, Jesus é o ponto alto, e a Bíblia ela deve ser o fundamento. Ela deve ser o alicerce de tudo que nós fazemos. Note que o testemunho de Paulo foi todo baseado na palavra de Deus, né? As decisões de Paulo foram todas baseadas na palavra de Deus, né? Tudo conduzido, tudo tirado a partir daquilo que Deus falou, né? E a gente precisa não apenas conhecer a Bíblia como uma forma de conhecimento, como mais uma informação, mas realmente permitir que a Bíblia ela tenha um efeito moldador, né? Um efeito que nos conforme, que nos transforme. Que a palavra de Deus, assim como Ele disse que haja luz e houve luz, Ele fala ao nosso coração e coisas comecem a surgir, coisas comecem a desaparecer, outras comecem a tomar forma. Assim como Deus criou o mundo pela sua palavra, Ele também vai nos criar, vai nos modelar, vai nos formatar de acordo com a sua palavra, pela sua palavra, através da sua palavra. E é por isso que nós temos esse amor mesmo
as Escrituras, porque elas são a base, né, da nossa vida. E eu acho que isso precisa ser o fundamento do nosso testemunho diante de um Brasil cristão, diante de pessoas que talvez conhecem a figura de Jesus, mas ainda não entendem, né, essa completude de quem Jesus é. Jesus, ele é parte de uma história do que Deus está fazendo, de um projeto, de um plano. Ele é o ponto alto desse plano e ele quer se tornar o ponto alto da nossa história, né? Ele quer se tornar o ponto alto de tudo que nós fazemos, e tudo que nós vivemos precisa estar pautado por essa palavra. Então nós temos um grande desafio de pregar para cristãos, mas talvez cristãos que ainda precisem ligar os pontos. Assim como Paulo ligou os pontos para aqueles judeus, talvez nós devemos nos empenhar nas nossas igrejas, nos nossos grupos de ABU, com as pessoas que nós conhecemos, na nossa vizinhança, na nossa vida como um todo. Ligar os pontos das Escrituras, de pessoas que servem, que apontam para Deus, ligar todos esses pontos e culminar em Cristo e mostrar a plenitude, né, daquilo que Jesus realmente é. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas alguém que é familiar, alguém que nasceu no dia 25 de dezembro e morre na Páscoa. Não, existe muito mais por trás dessa figura. E eu acho que é esse o nosso grande desafio. Espero que você seja abençoado por Deus com essa palavra e que possa te ajudar mesmo nesse processo de pregar a palavra do Senhor, de testemunhar a respeito de Cristo e daquilo que Deus tem feito. E mesmo em tempo de pandemia, Ele continua fazendo, Ele continua agindo. Deus abençoe você, Ele te dê paz e que essa palavra possa santificar a sua vida. Obrigado e amém.